dando sequência às comemorações aí dos 30 anos do ECA, lembrando que a semana passada a gente debateu ao longo de toda a semana isso, né? O ECA é o estatuto que garante os direitos das crianças e adolescentes, e hoje a gente vai voltar ao tema, mas para falar das consequências psicológicas do confinamento social dos menores, né? Principalmente aquelas crianças pequenas que há meses estão aí afastados dos coleguinhas da escola, dos professores, muitos afastados de avós, de tios, de primos. E para debater esse assunto tão importante aí, tão interessante, recebemos aqui no nosso espaço virtual o psicólogo Rafael Plastino, que é gerente do CAPS AD Norte, o psiquiatra infantil José Robson Samara, do CAPS Infantil Sul, e a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Camila Sparvoli. Os três estão aqui no Zoom comigo. Tudo bem, gente? Boa tarde, tudo certo. Obrigado, viu, Camila? Ali é o Robson ou o Rafael? É o Rafael. Vou pedir para o Rafael abrir o microfone dele, que eu acho que está fechado. Bom, enquanto o Rafael abre, eu passo a palavra para a Camila, para ela fazer uma introdução nesse tema. A Camila que preside o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Camila, quero que você fale como é que o Conselho tem atuado nessa questão de crianças aí confinadas há meses. Muitas podem estar sendo vítimas de abuso, maus tratos, como a gente debateu a semana passada, mas também essa consequência psicológica aí dessas crianças trancafiadas. Muitas não têm espaço ali nem para tomar um sol, etc. Como é que está essa questão na visão do Conselho? Então, boa tarde a todos, né? Alexandre, muito obrigado novamente por esse espaço em relação à criança e adolescente. O CMDCA realmente está muito preocupado com isso, porque conforme a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, uma boa saúde mental, ela é capaz de alcançar e manter em funcionamento psicológico e social essas crianças e adolescentes. E, de repente, no meio de uma pandemia, a hora que a gente tem cerceado todos esses laços de amizade, de contatos, né, isso traz um prejuízo muito grande. Fora o medo que as próprios adolescentes e crianças podem estar em relação a perder a sua família, em relação ao seu futuro, em relação às violências que são sofridas muitas vezes dentro da própria casa, né? Ou por eles ou por aqueles que eles o amam. Então, como o medo não tem métrica, né? A gente não tem como medir esse medo, cabe a nós do CMDCA garantir a oferta de serviços. E aqui em Rio Preto, com relação à saúde mental, a gente tem o ganho de ter os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, vinculados à Secretaria da Saúde e que são responsáveis por ofertar esse atendimento psicológico. Então, mas continuo reafirmando que os conselhos tutelares estão abertos, os CREAs estão abertos, os CRAS estão abertos e qualquer um desses lugares está apto a receber qualquer denúncia. Nenhuma criança ou adolescente está sozinha. Se você está sendo ameaçado, está com seus direitos violados, entre em contato com a gente e acesse a rede de serviço de apoio. Tá? Então, a introdução seria essa. Obrigada, Alexandre. Maravilha, obrigado. Camila, deixa eu passar para o doutor Rafael Plastino. Vou pedir... Doutor, não conseguiu abrir o microfone aí, doutor Rafael? Acho que o senhor precisa abrir o microfone do seu Zoom, doutor. É um botãozinho que o senhor tem que clicar aí na tela do celular. Alexandre, então assim, só para recordar, né, a fase da adolescência é onde os jovens eles vão estar desenvolvendo o senso de identidade, de autoestima, né, principalmente com as relações familiares e com os pares, né? E essa relação. Eu acho que agora o doutor Rafael conseguiu abrir o microfone. Camila, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Doutor, tá... Fala alguma coisa aí, doutor. Boa tarde. Ah, agora sim.
Doutor, fala pra gente as consequências psicológicas, o que pode acontecer na mente de uma criancinha, de um menor aí, de uma criança, um adolescente, há 4 meses confinado em casa, longe da escola, dos amiguinhos. Qual o reflexo disso na mente dessa criança? A gente pode pensar na questão do laço social, né, da criança interrompido, porque a criança, a partir dos 4 anos, ela sai do âmbito familiar e ela começa a conviver numa instituição, no caso a instituição escolar, e ela começa a criar laços ali, né? Tanto com os colegas da instituição, como também com professores e demais trabalhadores dessas instituições, né? E também, assim, se a gente pensar, a criança ela tem um livre acesso à comunidade, ela transita pelos espaços, e nesse caso, quando a gente pensa no efeito de uma pandemia, de alguma forma tudo isso fica muito limitado, né? Acaba havendo uma ruptura com esse processo de socialização primário, né? E a maioria das experiências da criança passam a ser em casa com os pais. Isso, se a gente pensar, gera um processo assim, de estresse, de empobrecimento também com os ganhos possíveis assim, desse processo de socialização mais amplo, né? Que a gente poderia pensar como uma socialização secundária. Tá? E também a gente pensa nos efeitos também da pandemia sobre os pais. Né? De alguma forma também gera ansiedade, gera estresse, existe uma insegurança com relação ao futuro, quando que isso vai acabar, também com relação ao trabalho também, assim, tem surgido bastante questionamentos, assim, que algumas empresas elas têm fechado postos de trabalho, e isso tem efeito no ambiente familiar, tá? E de alguma forma as relações elas ficam mais tensas e pode ser que a criança ela vem apresentar algum tipo de sofrimento se a gente pensar só nessa tensão familiar. Aí, se a gente pensar também num ambiente mais violento, que a criança ela sofra agressões físicas e os efeitos seriam piores, assim. Tá certo. Deixa eu passar então para o Dr. José Robson Samara, psiquiatra infantil do CAPSU, ele entrou aí na sala. Deixa eu passar para ele fazer uma introdução nesse debate. Doutor, queria também que o senhor já aproveitasse e falasse dos reflexos desse confinamento, aí, dessa quarentena, que já vamos aí para quase 5 meses, sem aulas, sem convívio social. Como que isso reflete na cabeça de uma criança, doutor? Perdão, boa tarde, prazer, meu nome é José Robson. Eu gostaria só que você repetisse, por favor, a introdução do tema, que eu peguei a sua fala só na metade, por questões de áudio. Ok. Não, a gente está debatendo... O senhor José Robson vai introduzir o tema. A gente está debatendo, doutor, os reflexos psicológicos, aí, psiquiátricos nas crianças decorrentes do confinamento, do isolamento social, da quarentena. Como que isso interfere na formação da criança, no psique dela, que reflexos que isso pode trazer, psicológicos inclusive, para uma criança? Ótimo, agora ficou compreendido. Muito bem, são inúmeros os problemas que derivam desse contexto de pandemia. Vamos nos ater aqui essas questões relacionadas à saúde mental, né, já que é a nossa área de atuação. Em relação às crianças, nós temos um prejuízo imediato, porque ocorre uma mudança total de rotina. Essas crianças, elas passam a não mais frequentar a escola, o isolamento, especialmente de idosos, pode afastar essa criança de alguns contatos que eram muito próximos delas e com as quais elas tinham laços afetivos importantes. Tudo isso vai gerar um quadro de ansiedade significativo na criança. Esse seria um resultado, essa seria uma consequência de curto prazo. A depender da intensidade disso, nós precisamos, inclusive, recorrer a ajudas especializadas. E no longo prazo, sabemos que a onda de problemas mentais é uma onda que virá subsequente, né, a esse momento inicial da pandemia, assim como os problemas socioeconômicos. Nós podemos ter, por exemplo, prejuízos marcados no desenvolvimento das crianças, uma vez que a diminuição do convívio social compromete isso. Nós vamos ter prejuízos significativos na questão acadêmica,
né? As crianças deixam de frequentar a escola. Nós sabemos que a adaptação ao ensino online não está sendo tão satisfatória. Isso já é uma realidade para a gente nos consultórios, na prática, dentro da atuação pública, enfim. São vários os prejuízos que também ocorrerão nesse momento pós-inicial da pandemia, né, no decorrer dos próximos meses. Então, dividiria os problemas, os impactos na saúde mental na infância nesses dois grupos, os imediatos e aqueles que acontecerão a médio e longo prazo. Esses, né, os últimos, estes, seriam mais ligados aos problemas de desenvolvimento e acadêmico das nossas crianças. Por isso, trabalhar saúde mental na infância e adolescência, trabalharmos tanto no sentido preventivo, quanto também na atuação, quando alguns problemas acontecem, é fundamental. Muitas pessoas não sabem, né, mas nós temos uma rede, hoje pública, que se volta para a saúde mental na infância, por exemplo, os CAPs infantis. As pessoas não precisam ir diretamente aos CAPs infantis, mas se tiverem alguma demanda, procurarão os postos de saúde, e os postos de saúde, ao identificar essa demanda relacionada à saúde mental na infância, eles podem estar encaminhando essas crianças para os serviços como CAPs ou outros serviços que contem também com atendimento especializado em saúde mental na infância. Em relação à orientação que nós poderíamos dar aos pais, é exatamente nesse sentido. Perceber se, nesses últimos meses, em decorrência do afastamento, do isolamento, da ausência de rotina escolar, essas crianças começaram a apresentar sintomas como aumento de irritabilidade, alteração de apetite, um medo muito intenso, né? Alterações significativas de sono. Se tudo isso ocorre de forma transitória, nós podemos entender que trata-se de um quadro de ansiedade reativo. Está dando para ouvir? Sim, perfeitamente. Trata-se de um quadro de ansiedade reativo que pode não ter grandes desdobramentos. Porém, se essa sintomatologia persistir, alterações de sono, alterações de alimentação, um humor muito lábil, né, que a gente fala muito flutuante, a pessoa às vezes entra em situações importantes de irritabilidade, a criança no caso, nós devemos procurar ajuda especializada. E especialmente se nós tivermos um quadro fóbico também muito importante. A criança que até então era tranquila passa a ter muito medo de morrer, de perder pessoas do seu convívio, e com esse medo ela desenvolve um quadro de isolamento importante. Enfim, tudo isso deve nos levar a procurar especialistas, uma vez que essa criança pode estar em franco sofrimento psíquico e até mesmo na abertura de um transtorno psiquiátrico. Nesse período de pandemia, o senhor chegou a receber algum paciente infantil nesse estado aí de alteração de sono, irritabilidade, fobias, distúrbio alimentar decorrentes, esse estresse decorrente da pandemia, doutor? Sim, nós recebemos algumas crianças já com elevado nível de ansiedade, inclusive com indicação de tratamento medicamentoso que foi iniciado. Obviamente, nós sempre fazemos isso em parceria com o processo de psicoterapia, em parceria com o psicólogo, que é o nosso colega de primeira ordem em todos os tratamentos de transtornos psiquiátricos e psíquicos em geral. Algumas vezes, essas crianças já apresentavam fatores de risco. Poderiam ser eles aí instabilidades ambientais importantes, algum déficit de desenvolvimento, e com a soma de estresse, né, com o estresse acrescido por todo esse contexto que representou uma reviravolta total na vida de todo mundo, a criança acaba eclodindo um transtorno psiquiátrico importante. Tá certo. Deixa eu devolver então para o doutor Rafael Plastino, para ele falar justamente isso, doutor. Como evitar, como os pais podem ficar atentos para evitar que a situação se agrave a ponto de precisar de um psiquiatra, na conversa, brincadeiras ali, como que os pais, ou seja lá quem estiver cuidando das crianças, pode tentar amenizar esse estresse, o impacto desse estresse causado aí pelo confinamento, pelo isolamento?
O senhor precisa abrir o microfone, doutor. Tá me ouvindo? Ah, agora sim. Eu? Isso, vai. Então, é uma dica que não fica restrita somente aos tempos de pandemia, né? Eu acho que os pais, eles precisam destinar um tempo aos filhos. Sempre demonstrar interesse, conversar com os filhos com relação às coisas que eles vivenciam, né? Sejam na escola, em casa. Então, acho que é um tempo de investimento, assim, que o pai, ele se desdobra, ele se interessa pelas questões dos filhos. Eu acho que principalmente nessa época de pandemia, tá? Perguntar sobre sentimento, assim, das crianças e adolescentes, conversar com elas sobre o contexto de vida, sobre as mudanças, sabe? E dar um suporte, assim, um apoio para que a criança, minimamente, assim, de acordo com a condição dela, ela entenda o momento que a gente está vivendo e que ela consiga fazer leituras, assim, que nesse momento a gente está passando por isso, mas que futuramente pode ser que mude, que as coisas melhorem. Então, eu penso muito nessa aproximação dos pais, destinar um tempo aos filhos e conversar. Eu entendo que isso é muito importante, assim. Doutor, e também se envolver nas brincadeiras e atividades de casa também, eu acho interessante. Ô, doutor, deixa eu complementar. Crianças pequenas que ainda não têm um entendimento, um discernimento correto da coisa. Os pais devem conversar abertamente, questão do vírus, por exemplo. Tem que se falar, porque é inevitável. Está vendo um jornal ali, ouvindo um rádio, uma televisão, e fala-se de mortes, de infecção. Os pais devem falar abertamente com as crianças sobre isso, ou devem, não é bem assim, estão exagerando. Qual que é o caminho aí? Bom, eu entendo que a criança, ela observa as mudanças no ambiente, né? Acho que, independente da idade, de alguma forma, ela nota, assim, que algo está mudando. Então, acho que a informação, né, ela é importante. E, logicamente, assim, pensar na condição da criança e entender aquilo, né? E é importante, além da informação do contexto, os pais mostrarem, assim, interesse pela criança e mostrarem que vão apoiar ela naquele momento, assim. Dar segurança, transmitir uma mensagem mais positiva, assim. Tá Porque certo. a criança, ela percebe as mudanças. Percebe, né? Assim. Não adianta ela precisa ser informada. Não adianta tentar enganar a criança, né? Sim. Sim, eu acho que é mais importante a criança ela lidar assim com uma verdade, mesmo que ela seja um pouco dolorosa, do que com algo ilusório, assim, porque a criança acaba também podendo perder a questão da confiança nos pais, né? Porque hoje em dia a gente obtém informação de forma muito fácil, né? Seja pelos meios de comunicação, acesso à internet, a gente é bombardeado por informações o tempo todo, né? Eu acho que os pais, eles podem estar filtrando essas informações de modo que encontre, assim, de acordo com uma forma de falar, de acordo com a realidade da família, de acordo com os valores da família, com a singularidade das relações familiares, assim. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Rafael Plastino, psicólogo do CAPS Norte. Deixa eu ver com a Camila agora. Camila, você deve até ter visto, saiu um relatório da Unicef ontem, que aponta que pelo menos 40% das crianças, isso mundial, estão sem receber estímulos cognitivos desde que começou a pandemia. Qual que é o prejuízo disso para a formação intelectual, motora das crianças? Sem dúvida nenhuma, né, essa pandemia ela traz uma realidade com muitos prejuízos. Por quê? Você tinha antes as crianças, né, principalmente em Rio Preto, quando a gente fala que na rede municipal nós temos 41 mil crianças
dentro da rede municipal, com estímulos por muitas vezes até 8 horas que as crianças ficavam lá. Então parece que não, mas o trajeto de ir até a escola, as atividades lúdicas que são todas desenvolvidas, desde a hora do parquinho, a hora da recreação, a hora de brincar, né? A própria parte da educação, ela é tudo amarrado, né? Não se trata de ações desconexas. E a partir do momento que por uma ruptura você faz uma cisão e a partir dali você não tem nada, e você tem também os familiares que muitas vezes, que isso também é uma outra questão que está sendo apontada, eles não tinham essa prática de cuidar dos seus filhos por um espaço tão grande de tempo. Por quê? A rotina normalmente se dá assim: de manhã eu levo para a creche, para a escola, busco no final do dia, tem uma refeição ali junto e cama. Aí, de repente, estamos todos em casa 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isso traz uma nova relação dentro do núcleo familiar que até então não se tinha. E isso traz também um desconforto para quem não sabe lidar, porque a insegurança da pandemia, ela se dá tanto nessa linha geracional da criança e do adolescente, quanto nos adultos, né? Essa questão do medo, de não saber do futuro e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, o prejuízo está sendo muito grande. O CMDCA está muito preocupado com o pós-pandemia, né? O que nós vamos ter de acesso e qual que é o nosso know-how enquanto técnicos para tratar disso, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma repercussão considerável. E uma outra questão que também nos preocupa enquanto CMDCA é a questão da automutilação, né? As violências autoprovocadas. Por quê? Rio Preto, a gente já vinha com um trabalho muito grande, que os dois colegas, sem dúvida nenhuma, têm muito mais know-how para falar sobre isso, a respeito das tentativas de suicídio, dos cortes no pulso e etc. Por quê? Considerando a frustração, a não tolerância à frustração, né? E agora, neste momento, o que a gente tem? A gente tem a frustração em efeito rebote, né? A frustração do pai, a frustração de não conseguir várias coisas. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisaremos, enquanto rede de assistência, estar cada vez mais unidos para que a gente consiga, assim, levar ao jovem, à criança, à família, que nós temos esse serviço aberto. Lembrando também que os CAPs, muitas vezes, eles atendem o familiar antes de atender o adolescente, dando know-how para que essa família consiga trabalhar com esse jovem e consiga restabelecer os laços, né? Então, realmente, nós estamos tendo que aprender a lidar e a cuidar em tempos de pandemia. Um desafio e tanto para todos. Deixa eu ouvir o Dr. Plastino e o Dr. Samara, pegando o gancho do que a Camila falou, questão de suicídio, automutilação, porque a gente sabe que a maioria, se não 100%, a grande maioria das crianças nesse período tem ficado em computador, celular. Meu filho está ficando com os avós o dia inteiro em computador. O perigo disso, o risco disso, não só para físico ali, de ficar o dia inteiro em computador, mas intelectual, com acesso aí à internet. A gente sabe que a molecada vê de tudo em YouTube, redes sociais. Queria que os senhores falassem sobre isso e qual que é o prejuízo que isso pode trazer para o físico da criança, o físico e o intelectual da criança, doutores. Quer começar o Rafael? Posso começar? Pode começar. Muito bem. Em relação ao conteúdo, como você vinha falando, todo conteúdo que chega às crianças, isso também sempre deveria ter sido assim, seja através de revistas, de todas as mídias, devem ser filtrados, né? Os adultos são os grandes tradutores do mundo para a criança. E não se trata... passa a ser mais difícil, como você mesmo falou. Nós temos aí uma diversidade de redes sociais, uma avalanche de notícias que chegam sem nenhum filtro, não só notícias como filmes, orientações para atos abusivos e tudo mais, e isso deve recobrar nossa atenção, nosso cuidado, nosso crivo em relação a esse material que chega às nossas crianças.
Felizmente, alguns dispositivos já existem de controles, alguns sensores, né, para controlar a entrada da criança nesse ou naquele site. Porque nós sabemos que existem diversas informações perniciosas, absolutamente inadequadas para as crianças, e nós temos cada vez mais difundidos em redes sociais alguns vídeos direcionando crianças para práticas, por exemplo, do cutting, como ela falou lá embaixo, da automutilação, ou até mesmo vídeos que fazem uma certa apologia a suicídio e atos autodestrutivos. Mais uma vez, daí a importância de termos um filtro hipertrofiado em relação a esses materiais que podem chegar aos nossos filhos. Tudo isso que eu falei diz respeito a um efeito adverso, a um efeito prejudicial da internet. Mas nós não podemos também apenas satanizar as redes. Elas são extremamente importantes para a difusão de informações, são recursos usados a favor do desenvolvimento acadêmico das crianças. Se nós excluirmos esse risco, né, e aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, os riscos do envolvimento com o mundo digital e tudo mais, esse seria, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande risco, a chegada de material inadequado aos nossos filhos. Mas, além disso, uma outra preocupação que tem se tornado permanente na nossa prática clínica diária é o tempo de exposição de tela das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obviamente, um excesso de consumo de material digital ou de exposição à tela, como eu disse, compromete sim muito exatamente esses desenvolvimentos que você citou. Desde os primeiros marcos de desenvolvimento, até físico, as crianças que ficam muito isoladas do computador ficam mais apráxicas, têm mais dificuldade com manejo, com coordenação motora, até sociais. Nós percebemos que muitas vezes a exposição excessiva às redes sociais ela acaba minorando habilidades da criança na relação interpessoal, que fará uma diferença enorme no desenvolvimento dela. Desenvolvimento esse que é fundamental, por exemplo, na adolescência. E um outro problema, esse tempo prolongado de exposição às telas e de confinamento diante dos meios eletrônicos, ele já pode ser uma consequência de algum transtorno vivido por aquela criança ou adolescente. Adolescentes que estão mais deprimidos, crianças que estão mais deprimidas ou que sofrem de algum grau de fobia social, acabam se dedicando de maneira excessiva a atividades virtuais, exatamente porque isso já é uma forma de fugir dessa exposição interpessoal e social, certo? Então, quanto a esse mundo novo, virtual, de tecnologia, eu acho que é um paradigma do nosso tempo, isso muda as relações, isso muda as formas de interação, traz sim enormes avanços e benefícios naquilo que diz respeito à ciência, à difusão de informações, até mesmo para a formação das crianças e de todos nós, porém traz riscos. Para as crianças e adolescentes, eu destacaria esses dois, tanto em relação ao conteúdo quanto ao tempo de exposição. E ao falar do tempo de exposição, atentaria-me a esses dois tópicos. O tempo de exposição, ele pode ser problemas e ao mesmo tempo ele já pode ser a consequência de problemas instalados. Não sei se deu para clarear um pouco aí, né? E aí, se o Rafael quiser continuar. Perfeita colocação, doutor. Deixa eu passar para o doutor Rafael também falar sobre isso e até complementar também, doutor Rafael, como psicólogo, tem um tempo ideal ou o que seria o tempo máximo aí de uma criança ficar num jogo de computador ou no celular ou, enfim, vendo tela? Bom, eu estava lendo um artigo com relação aos 30 anos do ECA, né? E daí estava falando a questão dos investimentos assim nas políticas públicas. E um dos itens, em termos de políticas de segurança, de proteção para criança e adolescente, seria com relação aos crimes, da internet, né? E que eu vejo que isso é muito pouco discutido, né? Que a gente não discute muito e que tem ocorrido assim com certa frequência, tanto com relação a crimes assim de impulsionar a criança, adolescente para atividades que a colocaria em risco, quanto também com relação a situações assim mesmo que indicam, no caso, abuso sexual também, né?
Então, isso seria uma coisa para ser discutida e para ser... Essas políticas, elas têm que ser fortalecidas, assim. E uma questão que eu penso bastante sobre a relação da criança e adolescente com internet, com o uso, né, de celular, tudo, eu penso que é fazer um bom uso disso, né? Porque é uma coisa que já está na nossa relação, assim, está no nosso meio, acho que a maioria das famílias já tem acesso, então a gente precisa saber fazer uso disso, né? E eu acho que a questão da educação também, né? No caso das escolas, também tem papel fundamental de estar informando, assim, levando informação para as crianças e adolescentes também. E com relação à questão do tempo de uso, eu acho que os pais, né, eles precisam estabelecer, assim, dentro da realidade familiar, acho que colocar limites na questão do uso e também diversificar atividades da criança, procurar organizar uma rotina, tá? De modo que a criança ela possa ter um acesso, né, um acesso à internet, mas um acesso assim que ele seja protegido, né, que as informações às quais ela tem acesso, que elas sejam filtradas pelos pais, que os pais tenham conhecimento de que tipo de material a criança tem acessado, né, que eu penso que isso é uma forma de proteger. E também diversificar as atividades em casa, né. Acho que tem possibilidade de ter outras atividades, no caso, leitura, brincadeira, jogos, não necessariamente usar o tempo todo com internet, né? E quando a criança não quer, doutor, você pede para ela, vamos fazer outra coisa, eu estou falando até um pouco de experiência própria, não quer, só quer ficar, vai obrigar a criança a fazer algo que ela não quer? Bom, eu acho que talvez... Se ela não quiser brincar outras atividades, talvez interromper o uso, tá? Interromper mesmo, assim, naquele momento, então ela não vai usar. Proibir mesmo, né? Não vai usar. Sim. Eu acho importante, assim. Mas depende muito do ambiente familiar, né? Talvez, se os pais, eles pegam o celular e falam, agora você não vai usar, e acaba participando com a criança em outras atividades, eu penso que pode ser que haja um envolvimento, um interesse dela em fazer outras coisas, né? Sim. E não dá também o pai proíbe, tira o celular da criança e aí senta ele no sofá e fica ele no celular, né? É isso que eu ia falar, sim. Acho que é tudo a gente demonstrar desejo pela criança, desejo pelo desenvolvimento dela, interesse nas atividades dela e fazer junto, assim. Acho que esse seria um caminho importante, né? Não tem como, acho que nesse momento histórico, né, não teria como a gente escapar do uso, né, de celular, tablet e outros acessos à internet, né? No caso, a gente tem que fazer um uso calculado, assim, evitar riscos, evitar exposição e procurar obter algum tipo de ganho, algum tipo de crescimento com esse uso. Muito bom. Aliás, o que seria da gente sem a internet nesse período, né? Sim. Pode concluir, doutor. E eu penso também, assim, que na adolescência, né, é normal os adolescentes, dentro do âmbito familiar, assim, eles terem um certo isolamento, né, e eles se voltam muito para o grupo de amigos, assim, quando a gente pensa no desenvolvimento não normal, assim, um pouco normal da adolescência, e o celular é uma ferramenta, assim, que ele usa nesses momentos de solidão, tá? Que ele acessa coisas que ele tem interesse, né? Acaba que ele faz pesquisas no celular. E eu penso que é mais fácil, né, passar a adolescência nisso que a gente pensa nessa questão da solidão da adolescência hoje do que na minha época, assim. Sim. Não tinha essa facilidade. Não, mas tinha esses recursos, né? Por outro lado, tinha os livros também, que eu acho que foi, nesse ponto, foi interessante, assim. Gibis, né? Livros, gibis, revistas, etc. Bom, gente, acho que é isso. Quero só lembrar também, cuidado aos pais aí, o tal dessa questão do suicídio, né? A gente teve aquela Momo, há um tempo atrás, agora tem a história do tal homem pateta aí que estaria induzindo crianças a se mutilarem, etc. Mas é isso. Camila, para a gente finalizar aqui, estamos estourando o tempo já.
Quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade, Camila. Então, nós, do CMDCA, agradecemos, né, a participação dos colegas da saúde mental do município, através do Centro de Atenção Psicossocial, dos CAPs, e, assim, reforçamos para todas as famílias riopretenses. Façam um planejamento de tempo com os seus filhos, tirem o tempo, coloquem a questão relacionada das atividades comuns, sentem à mesa, escutem seus filhos, vamos resgatar alguns hábitos que ficaram para trás e que estão ao alcance de todos. Afinal de contas, ninguém melhor que os pais, os avós, os tios, padrinhos, que estão ali junto, cuidando, para ver, para sentir essa esse isolamento, essa mudança de temperamento. E qualquer coisa, dúvidas e tal, procure os serviços. Nós temos os CAPs, os CREAS, os CRAS, as UBS, o Conselho Tutelar. Então, assim, serviço é o que não falta. Vocês não estão sozinhos. Mas, por favor, fiquem atentos e dediquem tempo de qualidade para os seus filhos e adolescentes, tá? Muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez, a TV Câmara. Muito tá? bom. Obrigado, Camilo. Lembrando aí, se você tiver dúvida, o telefone, etc., tenha sempre em mente o telefone da Guarda Municipal, 153, porque qualquer coisa, emergência, etc., liga para a Guarda, que aí eles te encaminham para o canal certo. Bom, doutor Samara, obrigado também, viu, pela participação do senhor, doutor Samara, o doutor Plastino, se quiserem falar alguma coisinha rapidinho, porque a gente está com o tempo bem em cima aqui, doutores. Eu agradeço imensamente o convite da TV Câmara, né? Reforço as palavras da Camila, eu acho que é tempo de aprimorarmos e muitas vezes resgatarmos algo que jamais pode ser perdido, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de crianças, que é o espaço de convívio familiar, o espaço de convívio interpessoal. Essa é a grande lente que nos permite identificar problemas a tempo e atuarmos em qualquer disfuncionalidade das crianças. Muito obrigado a todos os profissionais que estão aqui, a gente sabe da lida, do envolvimento de vocês. Foi um prazer e espero estarmos juntos em outras oportunidades. Um grande abraço. Sem dúvida. O canal está sempre aberto para esse tipo de informação, de debate. Fiquem convidados já para voltar. Doutor Plastino, obrigado, viu? Obrigado. Tá certo, gente. Tá aí o psicólogo Rafael Plastino, CAPS Norte, o psiquiatra infantil José Robson Samara, CAPS Sul, e a Camila Sparvoli, sempre aqui com a gente, presidente do CMDCA. A gente ainda volta a falar sobre os 30 anos do ECA, porque é um tema aí que está sempre... É um tema sempre de relevância. Obrigado aos três. É isso aí, gente.